Bom, fiz um videozinho anterior falando um pouquinho sobre a diferença entre emoções e sentimentos. É um assunto um pouco complexo, não é fácil, mas também não é difícil de entendimento. Mas que na prática muitas vezes nós erramos muito. E quando a gente se dá conta, o erro já acumulou para um problema depressivo muito grande. Coisas que, se a gente tivesse um autocuidado, um autoconhecimento, evitaríamos uma série de doenças, né? Uma série de transtornos, uma série de coisas negativas, situações negativas, posicionamentos negativos. Quando a gente se conhece, a gente tende a ter um controle emocional. É fácil ter o controle emocional? Não, não é fácil ter um controle emocional. É muito fácil a gente ouvir as pessoas falando para a gente aprender a se controlar, para a gente aprender a falar mais baixo, a não se irritar, a não ficar nervoso, a falar de um jeito, a falar de outro, mas sendo que na pele daquela outra pessoa, o que a pessoa está sentindo, o sentimento dela, é algo muito ruim que precisa ser trabalhado. E esse sentimento chegou a tal ponto porque ela construiu camadas de emoções. Então, o que é isso? De repente, vamos colocar um exemplo de um casal. Um casal que a mulher está um pouco descontente com o marido, mas ela não verbaliza isso com ele. Ela não esclarece a situação para ele, que ela está insatisfeita com alguma coisa, que ela está desgostosa com alguma coisa, e aquilo ali vai... Então, ou seja, a emoção da insatisfação foi gerando camadas, né, onde começa uma raiva muito grande. Até que essa raiva explode. Quando explode, lá onde a mulher pega e fala um monte de coisas pro marido, e o marido não estava preparado para receber aquelas informações, ele pega e se defende também com palavras ruins, coisa que ele também estava guardando e que não foi conversado. O que eu quero falar sobre isso? Sobre diálogo. Se você está chateado com alguém, se algo te incomodou e se você quiser que essa situação melhore, chegue para a pessoa e converse sobre a situação. Não tenha medo, não deixe o tempo passar, não deixe a pessoa ficar sem saber o que está acontecendo. É muito importante que vocês tenham um diálogo, isso é de forma geral, é pais com os filhos, irmãos entre si, colegas de escola, amigos, colegas de trabalho, isso é de forma geral. Então, quando tem uma postura que não é legal, que não é bacana, que está te incomodando, fulano, vamos conversar aqui 5 minutinhos, estou um pouco desgostoso com a situação, não está me agradando. O que a gente pode fazer para melhorar? Porque você também não pode impor, fulano, você tem que fazer isso porque isso não está me agradando. Vamos lembrar que o mundo não gira em torno de uma pessoa. Então, que é o mais importante, tem pessoa que acha que o mundo gira em torno dela e que tudo que acontece é em função dela. Ela não para pensar que temos N pessoas à nossa volta, né? Então, se você não verbaliza isso, se você não comenta com a pessoa sobre essa coisa ruim que você está sentindo, esse desconforto, tende a virar um problema muito grande. E o motivo de 90% das separações é a falta de diálogo. Nem a falta a descompensação das relações íntimas, não. É o diálogo. Então, o que acontece? Se você tem um bom diálogo, você tem até vontade de voltar para casa. Nossa, eu tô angustiado hoje, eu quero conversar com a minha esposa. Minha esposa, ela é meu braço direito. Não, meu marido, ele vai saber me orientar no que eu tenho que fazer. Não, minha mãe vai saber me orientar. Eu preciso conversar com minha mãe. Ou seja, conversem tudo que for necessário. Porque a boca, ela é muito mais agressiva, né? Ela serve de forma muito mais agressiva para muitas pessoas, e se ficassem calados, não fazia diferença. Verbalizar o que você sente, tanto ruim como bom. Então, quando você gosta de algo que alguém fez para você, fale para aquela pessoa: nossa, fulano, fiquei muito feliz. O que é feliz? É um sentimento. Porque o primeiro impacto foi a surpresa por algo que a pessoa recebeu, ou porque fizeram por ele, e depois veio a felicidade. Fulano, eu fiquei muito feliz por você ter feito um bolo para mim. Eu fiquei muito contente de você ter vindo me visitar. Explore as emoções, que falemos mais sobre isso, porque as pessoas hoje estão muito mecanizadas. O tempo todo só conversa no celular. Você quer ligar para alguém? Não dá para mandar um áudio? Não dá, eu preciso conversar, eu estou sem tempo. Não posso falar com você, né? Então, se uma pessoa... eu não entendo, esse é um universo que realmente é difícil para que eu possa entender. Se uma pessoa não pode te ouvir por 5 ou 10 minutos, né, que tipo de vida que essa pessoa leva? É difícil de você se comunicar com o mundo se você não estiver disponível. Agora, quando você quer falar com alguém, né, quem é do setor de vendas, que eu trabalho com vendas também,
Quem é do setor de vendas precisa vender uma ideia, precisa vender uma postura, precisa vender uma imagem, né? Eu vendo meu produto como professora, eu vendo aula particular, eu vendo meu trabalho, eu vendo conhecimento. E eu preciso convencer aquela pessoa de que eu sei, que eu estou preparada para atender o filho ou a quem está prestando um concurso ou algo do tipo. Que eu estou preparada para atender o coach do jeito que ele precisa, né? Então, quando a gente tem essa linguagem, essa espontaneidade, tudo fica mais fácil. Agora, voltando aqui para o mundo que não gira em torno de uma pessoa só. Quando você verbaliza que para a pessoa que você gosta, aquilo gera na outra pessoa uma emoção, vai gerar uma emoção de surpresa, que é o primeiro impacto, que pode gerar felicidade para ela também, que é a gratidão. A gratidão a gente sente ela depois do ato feito, né? Depois do que acontece. Então, quando você, nas minhas orações, por exemplo, quando a gente vai fazer uma oração, vou dar um exemplo pessoal, né? Eu sempre peço permissão a Deus para poder fazer algumas coisas. E tenho o entendimento da forma que ele me responde. Eu tenho o entendimento disso. E quando eu percebo que passou o tempo, que passou ali, suponhamos, 2 semanas, 3 semanas, e o que eu queria tanto aconteceu, o que eu faço? Eu agradeço. Eu posso estar muito mal em outros setores, mas eu preciso agradecer aquilo que aconteceu. Eu preciso ser grato, eu preciso abrir os olhos para o que está acontecendo naquele momento, para o que está acontecendo no presente, esquecer o passado. Eu falei isso aqui no outro vídeo. Passado não volta mais, não tem como a gente consertar. O que a gente tem que fazer é viver o hoje para que o amanhã seja melhor. E o amanhã é o dia de hoje. Então a gente tem que trabalhar muito bem com essas emoções. Daniela, como que eu faço isso? Como que eu faço para trabalhar essas emoções? Uma terapia ajuda muito, mas eu não tenho condições de pagar uma terapia, eu não tenho condições de fazer terapia. O SUS ele oferece, mas é demorado, então vamos lá, vamos usar a internet. Nós temos a internet a nosso favor. Eu vou disponibilizar aqui um link de um grupo de terapeutas, de psicólogos, psicanalistas que atendem gratuitamente. Então eles selecionam uma quantidade de pessoas por mês, por bimestre, por semestre, que eles vão atender gratuitamente, inclusive eu como terapeuta. Como psicoterapeuta. Então eu entro junto com esse grupo para poder atender uma quantidade de pessoas gratuitamente. Então os meus alunos também, eu forneço bolsa de estudos para eles, para quem não pode pagar por uma aula particular. Então eu analiso o caso da família, né, e disponibilizo. Então nesse ano eu vou atender tantas pessoas de forma gratuita. Então é muito importante que nós possamos falar sobre as nossas emoções, sobre os sentimentos, porque quando você vai para uma sala de terapia, a primeira coisa que você vai ter que demonstrar é uma emoção, é uma reação. Falar o porquê você está ali naquela sala da terapia. O que está te incomodando e por que está te incomodando. Então é fundamental que você entenda os seus porquês. Quando você começa a relatar os seus porquês, você praticamente se responde. Então um exercíciozinho prático, né, bem simples para você poder fazer. Faz um checklist, pega uma folha de caderno, coloca ali tudo que te desagrada, escreve tudo que te desagrada. E depois você vai item por item. Por que te desagrada? Escreve. O outro, por que desagrada? Escreve. E o outro, escreve tudo. Depois que você escrever tudo aquilo que te deixa desconfortável, agora você pega e faz o inverso. Escreve tudo que você gosta, tudo que te agrada, versus aquilo que te desagrada. Vamos para você poder ter uma análise de como você está vivendo realmente, como que as suas emoções estão sendo afloradas. Dessa forma você vai poder fazer o balanço. Nossa, eu estou muito mais feliz do que triste, eu estou muito mais triste do que feliz, eu estou ali no meio a meio. Então, é um exercício bem tranquilo que é feito também em set terapêutico, né? Então dá para poder fazer, praticar isso em casa. Eu oriento muito a escrita terapêutica, que é você fazer um diário, você pegar um caderno, pode ser qualquer caderno, não tem que ser nada especial, isso é algo seu, é algo íntimo, é algo que você vai pegar e vai escrever o seu dia. O que acontece no seu dia? Escreve o que aconteceu desde a hora que você acordou até a hora que você vai deitar, porque aquilo ali é um desabafo seu. E no que você desabafa, quando você chega ali 2 meses depois que você vai ler, eu sempre peço para ler a cada semana. Faz ali durante a semana e no final de semana lê o que aconteceu durante a semana. Ao longo de 30, 60 dias, você vai perceber que você teve uma melhora de controle emocional muito grande. Porque você começa a perceber aonde você está se incomodando, ficando nervoso, irritado, aonde você está ficando prejudicado emocionalmente. E aí você começa a cuidar para que aquilo não aconteça mais. Então a escrita terapêutica, para quem de repente tem dificuldade de ir para uma sala de terapia, ela é muito importante, que ela ajuda muito, muito mesmo. Então vamos falar mais sobre isso. Aguardo vocês no próximo vídeo.